Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Igreja, vamos o 5 todos juntos. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia. A verdade dura de geração em geração. Amém. O Senhor é bom. Arthur, orar pela palavra e pelo início do culto. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Oramos pela palavra do Senhor. Senhor Deus, grato te dou, Senhor Criador dos céus e da terra, te apresento, Senhor, esse culto, que o Senhor venha ser conosco nessa noite. Manifeste, Senhor, a sua glória, o seu poder, derrame mais conhecimento sobre o teu povo e que nós sejamos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar início com Tatiana louvando o momento de louvor. Glória a Jesus, aleluia. Desse jeito eu vou vivendo, mas agora
isso tem tirado as minhas energias. A cada dia menos você ganhou. E desse jeito eu vou vivendo. Mas agora eu sei, o medo quer paralisar minha história. Eu não conseguirei sozinho. Eu não duro muito se estiver sozinho. É por isso que eu me chamo. Sua presença, fica aqui comigo, não me deixa. Eu não conseguirei sozinho. Eu não duro muito se estiver
mas o Senhor nos ama. E para Ele, todo louvor, toda adoração tem que ser no coração da alma, porque Ele merece. Que possamos todos os dias louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno, é só Ele, é só para Ele. Vai proibir a glória, aleluia, exaltar o nome dEle, porque você está aqui para prestar um culto racional ao Senhor e agradecer a Ele por estar de pé mais um dia, né? O Romero está com oportunidade para louvar o Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Vou ler Salmo 102, versículo 1. Senhor, ouve minha oração, e cheguei a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto, no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Agradeço a oportunidade. Vinícius. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui em Coríntios, capítulo 2, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo nos cumprir, reconciliem-se com Deus. Essa palavra fala sobre sermos embaixadores de Cristo. E embaixador é uma pessoa que responde por um reino e um cargo que não lhe pertence. Quando olhamos aqui para a palavra, quando ela fala que somos embaixadores de Cristo, isso quer dizer que somos representantes de Cristo, dessa embaixada aqui na terra. E ela continua falando como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Isso quer dizer que temos a responsabilidade, o dever de estar levando a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus aqui na terra. Ela finaliza com por amor a Cristo e suplicamos, conseguimos com Deus. Aqui direcionando a palavra a alguém que está desviado, mas a gente pode considerar que nessa palavra alguém que não tenha ainda aceitado Jesus, não apenas vai ser desviado. Amém, igreja? Amém. Agradeço a oportunidade. Diante da oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará as minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Eu agradeço a minha oportunidade. Raeli está com oportunidade. Aleluia.
semana pode ser, amém? Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que eu sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés, e a tudo que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Deixa o que falta, me fazes transbordar. Retira mais de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e quem tu seja sempre o maior. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés, e a tudo que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Deixa o que falta, me fazes transbordar. Retira mais de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e quem tu seja sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelo seu, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja
bendito seja sempre o maior. E bendito seja sempre o maior. Agradeço a comunidade de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Departamento. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sai da igreja, uma paz, Senhor. Amém. Eles estão aqui pra te perguntar, porque meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais ficar assim. Há muito peso dentro de mim, um desespero em minha vida. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Você pode habitar num coração tão puro e frio como o meu. Será que ainda pode me olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram?
Sexta-feira, consagração.
dirigido diaconisa Josiane, cooperadora Mário na portaria, cooperadora Elisângela na recepção, coluna de Betel Louva, momento do louvor, oportunidades, busca o pastor João, trazendo a palavra a pastora Lívia, segunda de oração, sexta-feira à noite, dirigido diaconisa Suene, na portaria diácono Edmilson, recepção, cooperadora Cícera e cooperadora Joélia. Coluna de Betel Louva, momento de louvor, Jesus é Rei, louvor de ofertório, oportunidades, no som, diácono Aldo trazendo a palavra, diaconisa Jaciara. Domingo, busca do Espírito Santo, também a Santa Ceia do Senhor, dirigido o pastor Adriana, Paulo Maria Diácono Edmilson, recepção, diaconisa Antônia e diaconisa Helena, todos os departamentos, louva Jesus é Rei, momento de louvor, louvor de ofertório, oportunidades, no som, irmão Jefferson, pastor João ministrando a palavra, na Bíblia Evinha, escola bíblica também no domingo de manhã, com o pastor João e diaconisa Denise. Agradeço a oportunidade e antes de passar para a pastora orar pelos discos e oferta e apresentar o preletor, dar oportunidade ao jovem Davi, que ele estava se visitando hoje, amém? Davi, com oportunidade. Muita igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixar um versículo para a meditação da igreja. Que se encontra em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, e o versículo 33. Está escrito assim, irmãos: e se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados, e ensina a nós. E expulsaram. Irmãos, esse cego, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai curar um cego. E esse cego, ele cura de uma forma diferente do que ele está acostumado a fazer. Ele vai cuspir no chão, fazer um lodo e passar nos olhos daquele cego. Esse cego, ele vai ser curado, como sabemos da história, e ele recebe, irmãos, dois tipos de visão, não só a visão material, como também a espiritual. E ele agora vai ensinar os doutores da lei, glória a Deus, sobre as coisas que vêm do céu, sobre as coisas espirituais da parte de Deus. Assim é nas nossas vidas. Quando Deus, ele cura, quando Deus, ele entra na vida do ser humano, ele não só muda fisicamente, mas também espiritualmente. Glória a Deus. Ele consegue sentir o Espírito Santo, e o Espírito Santo direciona ele a fazer coisas que sem Jesus, sem Deus, ele não pode nada fazer. Então que venhamos ter essa reflexão nesta noite, glória a Deus, que sem Deus nada podemos fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, glória a Deus. Então procure, como o irmão falou aqui, que somos embaixadores de Cristo, somos representantes do Senhor Jesus. E devemos representar o Senhor Jesus em todos os lugares. Porque Paulo, ele diz: eu sou embaixador de Cristo nas cadeias. Então, eu não sei como você está nesta noite, se você está na cadeia, se você está no deserto, se você está na prova, não ligue, procure representar Jesus com as suas atitudes, amém? E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Apresentar os visitantes de hoje, filho do irmão Batista, Vinícius, Milena e Mateus. Como é que a igreja recebe os nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome
Será uma honra, um prazer ter vocês aqui conosco. Amém? Já passo para a pastora e agradeço a oportunidade. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amados, fiquemos de pé, vamos orar, dar pedido para perto, orar o diretor. Deus abençoe cada visitante nessa noite. Davi, eu conheço, não sei se 3, 2, 4 anos. Que Deus abençoe Davi. A minha felicidade é saber que Davi ele cresceu na presença do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar, amados. Senhor Deus, está aqui os dízimos das ofertas dos teus santos. Onde eu te peço, Pai, que o Senhor tenha visitado cada um dos teus santos. O Senhor conhece as necessidades de cada um, como também conhece as necessidades da tua casa. Eu te louvo, te agradeço por cada vida que tem cooperado nesta obra. Que o Senhor abençoe muitíssimo as nossas vidas. E aqueles que não puderam, Pai, o Senhor também os conhece. Já te agradeço, em nome de Jesus. Pai, está aqui a vida do teu servo. Colocou ele, Pai, na tua dispensação, pedindo a ti nessa noite que use, Pai, teu servo. O Senhor conhece o teu filho como conhece a cada um de nós e sabe o que necessitamos ouvir nesta noite. A igreja tem concordância? Amém. Saúde ao Pai do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Abram vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4, a partir do verso 24. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Daniel, capítulo 4, a partir do verso 24. Aleluia, glória a Deus. Amém. E a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo de Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, para verem estes homens como o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém, irmão? Amém. Pode colocar essas assentos. Aleluia, glória a Deus. Irmão, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente vê uma palavra muito conhecida. A igreja toda conhece sobre essa palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego. O bom quando a gente vê uma palavra muito conhecida é que a gente passa a aprender ainda mais sobre ela. Cada pregador, pastor que lê essa palavra tem uma conjectura um pouco diferente. E a palavra de Deus vai falar de três jovens que, independentemente do que aconteceu, não se prostrou, não se rendeu, não negou a sua fidelidade a Deus. Três jovens que já começaram sofrendo por ter trocado o seu nome. A palavra de Deus vai dizer em Daniel capítulo 2, no versículo 7, que diz: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, e a Azaria o nome de Abednego. Apesar da troca de nomes que eles tiveram, eles mudaram de nome, mas o caráter continuou o mesmo. Ele mudou o nome, mas não mudou o seu caráter. Porque eles tinham imaginado, peraí, vamos mudar o nosso nome, mas vamos continuar adorando. E lá na frente também, eles queriam oferecer aos três comidas que seja boa para os homens, mas ruim para a alma. Eles queriam oferecer lindos pratos de comidas, que a vida onde nós vivemos é assim, irmão. O inimigo, ele oferece pratos bonitos, principalmente para a juventude. O inimigo, ele tenta vocês a cada segundo, a cada momento. O inimigo tenta cada um de vocês. Não é fácil não ser um jovem crente, é difícil. A gente que já tem experiência, a gente até consegue se esquivar. O jovem também consegue, mas é mais difícil para o jovem do que para a gente que tem experiência. E uma coisa mais linda que eu acho é ver um jovem caminhando na igreja. Eu acho muito bonito. Às vezes eu estou dirigindo de carro e eu vejo um jovem, eu tenho o maior prazer de parar e parabenizá-lo. Rapaz, você está de parabéns. Você vai para a igreja, irmão? Ele diz: vou. Parabéns, meu irmão. Não desista não. Continue assim, que é assim que vai se formar homens e mulheres de bem. E o inimigo ofereceu pratos unidos para Sadraque, Mesaque e Abednego. O inimigo, ele não desiste de nós. O inimigo ainda bem que a gente não consegue ver o mundo espiritual. Porque se a gente conseguisse ver, a gente não tem noção de quando o inimigo, ele sonda. Mas a gente tem um quarto homem. A gente tem um quarto homem que está com a gente. Independente das lutas, independente das dificuldades,
Eu sei, eu não conheço todos, mas eu sei a dificuldade de cada um aqui. Que não é fácil não. Eu vejo a irmã quando chega do trabalho, ela podia ir para casa. Podia passar direto, mas não, ela vem. Independente do que aconteça, mas ela está aqui. Eu vejo o Romero lutando, trabalhando a semana toda, que trabalhar com construção, não sabe que é uma das coisas mais difíceis que tem, mas ele está aqui. Ele tem a sua fornalha, todos nós temos nossas fornalhas. Tem os irmãos também que estudam de noite, ou de tarde, chega no final da tarde, às vezes vai ajudar a sua família, tem tempo para se trocar, para estar aqui também, orando, glorificando. Então a fornalha, a gente tem nossas fornalhas, não é fácil não. Mas o quarto homem, ele está com a gente. O quarto homem, ele está em todos os momentos com a gente. Agora só que, irmão, veja bem, tem fornalha que Jesus nos bota para provar a nossa fidelidade. Mas tem fornalha que Jesus não tem nada a ver. Tem fornalha que a gente se fia nela. Quando a gente vê uma confusão na rua aí que a gente vai passando, aí o camarada vai lá se meter. Entrou numa fornalha. Jesus tem nada a ver com isso. Foi você que foi lá e se meteu. Tem outros camaradas que tem o nome limpo, o banco da crédito, vai receber salário. Eu vou financiar o carro. Aí entrou na fornalha do SPC. Jesus tem nada a ver com você que se meteu. Tem o nome limpo de crédito, mas sabia que não poderia pagar aquele financiamento porque se meteu. Então Jesus também não tem nada a ver. Foi fornalha que você se meteu. Agora tem fornalha que Jesus bota a gente para testar a nossa fidelidade com Deus. É uma doença. É uma porta fechada. E Jesus diz, não vou abrir agora não. Se eu abrir essa porta para você, você vai me esquecer. Não vou lhe curar agora não. Sofra um pouquinho. Eu quero ver onde é que vai a sua fidelidade comigo. Eu quero só ver. Sofra um pouquinho. Ah, Jesus me abandonou. Não, Jesus não está me abandonando não. Jesus não esquece ninguém dentro da fornalha. Independente do que aconteça, Jesus não vai esquecer. Se caminhar junto com Ele, Jesus não esquece. É sofrimento, é luta. Às vezes a gente está com problema na família. Às vezes briga, um casamento que está por um filho. Mas não desista não. Não desista não. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Às vezes é um patrão que é carrasqueiro, mas segura. Esse tipo de fornalha, Jesus vai tirar. Porque toda tempestade ela é passageira. Nenhuma tempestade dura para sempre. Depois o sol vai voltar a brilhar de novo. O sol vai brilhar. Casamento que está por um fio, Jesus está ali, está soldando, está lutando com os inimigos, para não deixar aquele casamento ir por água abaixo. Problema na família, problema com o filho, problema com o marido, com o irmão. Jesus está ali, está na fornalha junto com você. Todos nós temos nossas fornalhas. Aleluia, glória a Deus, Jesus. E o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua gigantesca. Ele resolveu fazer uma estátua gigantesca já para tentar intimidar as pessoas, só pelo tamanho. A Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Irmão, côvados na antiguidade era medido do antebraço para a ponta do dedo. Era medido um côvado.
arca de Noé foi medida por côvado, é só multiplicar a quantidade. Na antiguidade era o meu antebraço para ponta do dedo dá 45 centímetros. Então varia entre 45 centímetros a 55 centímetros. Depende da pessoa que vai fazer. E calculando, a estátua do rei dá 3 metros de largura por 30 de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. Olha o tamanho da estátua que ele fez para intimidar o povo. Ele disse: não, peraí, se eu fizer uma estátua pequena, as pessoas não vão ter medo não, mas eu vou fazer uma estátua grande, que é para as pessoas olharem e ter medo e se prostrar só de olhar. Mas aí tinha 3 jovens, 3 amigos que não abandonaram o outro, independente das lutas, eles não abandonaram. Trocaram o nome deles, tentaram dar comida para fazer eles se esquivar. Daniel disse: não, vamos comer só legume. A gente vai comer só legumes. Não vamos comer o que oferecem para a gente, não, só legumes. E eles ficaram mais bonitos e mais perfeitos do que os que estavam comendo as iguarias do rei. Ainda ficaram mais formosos. Amigos que, independente do que aconteça, eles não abandonam. Porque, irmão, a gente tem que vigiar com quem a gente anda. Tem pessoas que afastam a gente de Deus. E tem pessoas que aproximam a gente de Deus. Tem uns tipos de amigo aí, meus irmãos. Vocês são jovens, mas também vocês devem entender. Tem uns tipos de amigos que a gente não está livre deles, que só fala besteira do nosso filho. E tem uns tipos de amigo que aconselha a gente para o bem. Esses tipos de amigo que fala coisas ruins nos nossos ouvidos, é só bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. Porque eu tenho amigos ruins. Amigos não, vamos dizer colega. Né? Porque nosso amigo é nosso pai, nossa mãe e Jesus. Esses 3 são nossos amigos. Mas vamos dizer colegas. Na terra natal onde eu cresci, em Porto Calvo, eu tenho um amigo traficante, colega traficante, colega ladrão, colega bandido. Cresceram junto comigo, mas procuraram a vida errada. Quando eu chego em Porto Calvo, eles falam: e aí, tudo bom e tal. Eu, por educação, eu tenho que cumprimentar eles. Mas eu não sou obrigado a fazer o que eles fazem. Mas eu tenho que cumprimentar, porque eu não posso passar e fechar a cara para pessoas que cresceram junto comigo. Eu não deixei de ser meus colegas, mas às vezes eu dou até um conselho: rapaz, não sai dessa vida. Rapaz, não faz isso. Está fazendo o que nessa vida? Essa vida é curta. Eles vieram, rapaz, realmente, mas entra no ouvido e sai do outro, ele não escuta. Mas são pessoas que levam, se a gente der o ouvido, vai levar a gente para o caminho do inferno. E vai levar a gente para o caminho da eternidade. Então, são esses tipos de amigos que a gente tem no nosso trabalho, na escola, na rua, em todo canto. Eu, quando ando nas ruas, uma coisa que eu aprendi com meu pai disse: olha, você só anda com pessoa igual a você ou melhor do que você. Não ande com ninguém pior do que você. Se vier alguém me encontrar na rua com qualquer outro homem conversando, pode dizer: aquele homem ali, ou ele é igual ao irmão Francisco, ou ele é melhor do que o irmão. Porque pessoas piores do que eu não ando de jeito nenhum. E aqueles 3 amigos, eles se uniram. Eles disseram: não, vai vir luta aí, vai vir luta, mas não vamos desistir não. Vai vir batalha, vai vir guerra. Apenas só trocaram o nosso nome. Apenas queriam oferecer pratos bonitos para nos levar para o inferno, mas vamos continuar firmes. Não vamos desistir não. E o rei Nabucodonosor convocou toda a nação. O rei Nabucodonosor convocou
governos, convocou o prefeito, presidente, todo tipo de autoridade, o rei Nabucodonosor convocou para mostrar para ele a estátua. Chegando lá na hora, o rei Nabucodonosor disse: olha, todo instrumento musical que tocar, todo tipo de instrumento, eu quero que todos se prostrem. Mas uma pergunta, irmão, fica no ar. Aonde estava Daniel na hora que o rei Nabucodonosor quis jogar Sadraque, Mesaque e Abednego? Onde ele estava? Não estava os quatro na Babilônia? Daniel, porque o texto ele é muito grande, por isso que eu disse só um pedaço. Se eu fosse ler o texto todo, a gente ia passar um bom tempo lendo. Daniel, ele foi nomeado a governador por ter interpretado o sonho do rei Nabucodonosor. Ele foi nomeado a governador. Tem alguns estudantes que eles falam que Daniel, na hora que o rei quis pôr Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, tem alguns estudantes que falam que Daniel estava à porta recebendo os convidados. Outros estudantes falam que Daniel estava viajando a mando do rei Nabucodonosor por ele ser nomeado a governador. Mas eu creio que a hipótese que eu chego, a minha conclusão é que Daniel, ele estava na hora quando o rei Nabucodonosor mandou se prostrar. Só que como Daniel era governador, então eu creio que os cargos da autoridade, o rei deixaria isento de se prostrar. O rei disse: não, a autoridade, eu estou conjecturando, irmão, porque a palavra não diz onde estava Daniel. Porque se Daniel tivesse que ir no meio dos quatro, com certeza Daniel não ia se prostrar também não. Daniel não teve medo de entrar na cova do leões. Daniel não teve medo de medo, Daniel ia ter medo de onde estava. A fé de Daniel é igual aos outros três, mas Daniel não estava no meio dos três. Então, eu creio que, como por ele ser governador, as autoridades, o rei Nabucodonosor isentou de se prostrar. E quando o rei Nabucodonosor toca o som das tambretas, dos pífanos, de toda a harpa, todo tipo de música, todo mundo se prostra, menos aqueles três, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não tiveram medo da autoridade do rei. Irmão, quando a gente anda com Deus, a gente não tem medo de nada. Não tem nada que faça medo a nós. Nada no mundo vai fazer medo, porque a gente anda junto com Deus, independente do que aconteça. A gente está lá junto com Ele. Ó. Eles disseram: olha, irmão, a gente já trocaram o nosso nome, queríamos tapear com comida, agora a gente está prestes a ser mortos. Se um deles falasse assim: ei, rapaz, espera aí, eu vou sair daqui. Se vocês dois quiserem, fica aí, mas eu vou sair daqui. Fica aí vocês dois. Os outros dois também iam desistir. Mas aí, como eu falei, amigo leal, amigo fiel, que leva a gente para o céu, amigo que ensina o caminho da eternidade. Eles disseram: não, se morrer, vai morrer os três. É melhor morrer com Jesus e ir para o céu, do que morrer sem Jesus e ir para o inferno. Porque mesmo que ele tivesse ficado, eles iam morrer do mesmo jeito. Porque no passado tempo, todos nós temos que morrer. Então ele ia morrer do mesmo jeito. Ele preferiu morrer sendo leal a Jesus. Aleluia, Jesus.
E a palavra de Deus vai dizer que aos homens judeus, os quais constituíssem os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem. Olha que teve pessoas que entregaram os três. Eu creio que no meio da multidão, muita gente, milhões de gente, o rei não viu. Aí teve uma pessoa, teve alguém que entregou. Porque, irmão, quando a gente está firme, a gente incomoda. Quando a gente está firme no caminho de Jesus, a gente incomoda muita gente. É um vizinho que se incomoda, é alguém da rua que se incomoda. A gente incomoda muita gente, meu irmão. Você nem imagina o quanto as pessoas sentem inveja de você. Só porque você está no caminho de Deus. As pessoas ali se incomodaram porque ele não se prostrou. As pessoas se incomodaram. Disseram, olha, aqueles três, podia deixar passar? Podia deixar passar. Ele não se prostrou, é problema dele. Mas não, foram entregar, foram falar. Está vendo como a vida é, meu irmão? Às vezes a gente tem que fazer as coisas no oculto. Nem tudo que a gente tem que fazer tem que ser mostrado. Nem tudo. Tem coisas que a gente tem que fazer e ficar no cantinho. Porque tem um ditado que diz que árvore que não dá frutos, ninguém joga pedra. Então, enquanto você pode até dar frutos, mas fique só para você. Não precisa contar para ninguém. Não precisa expor na internet. Porque quando você começa a expor os frutos que você está dando, vai aparecer um monte de gente querendo jogar pedra. E não é pouca gente não, meu irmão. É muita gente. E haja gosta para aguentar. Agora pare de dar frutos para você ver quantas pessoas vão ficar com você. Tem pessoas que estão do nosso lado só porque a gente está dando fruto. Até na família mesmo. Tem pessoas que estão do nosso lado enquanto você está servindo. Enquanto você está ali servindo, fulano tem isso, tem, fulano tem aquilo, tem, fulano tem isso, tome. Agora diga um não para você ver. Faz um teste e diz. Porque eu já fui uma pessoa boa para muita gente. Quando eu comecei a dizer não, meu irmão, só sobrou a minha mãe. Eu não morava aqui em Rio ainda não. Mas quando eu comecei a dizer não, meio mundo de gente, sumiu. Quando eu estava dizendo sim, as pessoas estavam perto de mim. Quando eu comecei a dizer não, só sobrou minha mãe. Meu pai não, porque meu pai já faleceu. Se eu tivesse vivo, eu também tinha sobrado. Mas sobrou só minha mãe. E aqueles três jovens ali, aperreados no meio do fogo, sendo ameaçados para se queimar, em meio a uma ameaça. A palavra de Deus vai dizer que o rei Nabucodonosor ameaçou ele. Aleluia, Jesus. O rei Nabucodonosor disse: se não adorardes, sereis lançados na mesma hora. Note que toda ameaça, meu irmão, é um sim. Se você não fizer isso, você vai para onde? Se você não fizer isso, você apanha. Se não estudar, está de castigo. Toda ameaça começa com sim. Mas o quarto homem, a gente não tem medo de ameaça, porque está com o quarto homem. Qualquer pessoa aí que nos ameaçar, que o crente é ameaçado. O crente é ameaçado, bota uma caixa de som aí para você ver. Eu vejo na internet, direto na internet, as pessoas ameaçando os crentes. Bota uma caixa de som aí e começa a falar para você ver. Louvar o nome de Jesus. Aí começa as ameaças, as pessoas começam a jogar pedra, começam a falar: mas que barulho!
zoada. Esses crentes não têm o que fazer, não. Meu irmão, a luta é grande, a luta é tremenda. Agora, bota uma caixa de som do mundo, tocando música do mundo, ninguém se incomoda. Ninguém fala nada. Se for possível, até ajuda centenas de pessoas ao lado da caixa. E às vezes a gente vê um irmão evangelizando, só ele está ali, 2, 3, 4 pessoas ali evangelizando. As pessoas passam para lá, passam para cá, não dá nem valor. Nem liga, meu irmão, nem liga. Porque a trombeta tocar, as pessoas vão dizer: ah, meu irmão, que saudade daquele irmão que tocava ali na portinha da igreja. Hoje eu quero passar por lá e ele não está mais. E os três amigos estavam sendo ameaçados por Nabucodonosor. E eles disseram: não, vamos segurar, vamos continuar firme. A palavra vai dizer no versículo 19: então o rei Nabucodonosor encheu de furor. Meu irmão, se os 3 jovens estavam sendo ameaçados, quem era para estar com medo? Eram os 3 jovens. O rei Nabucodonosor estava ameaçando e ainda estava com raiva. O rei Nabucodonosor estava com o seu poder na mão de jogar os 3 jovens na fornalha, e mesmo assim estava com raiva. A palavra de Deus vai dizer que o rei Nabucodonosor se encheu de furor, e seu semblante mudou. Agora a tradução para aspecto. E seu semblante mudou, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam se prostrar perante o Estado. Então note que mesmo ele com toda a autoridade, ele ainda estava com raiva. Seu semblante mudou. E os 3 jovens prestes a morrer, nenhum medo tinha. Está vendo, meu irmão, que fé? Será que hoje em dia tem crente que se o cara botar assim, se você dizer que é crente, eu vou lhe matar? Diga que não é crente agora. Tá, meu irmão. E mesmo as adversidades da vida, aqueles 3 estavam lá com Jesus. Não vamos desistir não. Não vamos desistir não. Porque, meu irmão, olha, tem fornalha que Deus coloca para te provar. Tem fornalha que também Deus coloca para te matar. E tem fornalha que Deus coloca para lhe engrandecer. Se Deus quiser matar, Deus mata. Mas também Deus engrandece. A minha filha está passando por aquela fornalha. Ela vai ter a vitória no final. O meu filho também está passando por aquela dificuldade. No final ele vai ter a vitória. Porque o 4º homem está com ele. E o rei Nabucodonosor, a palavra de Deus vai dizer que o rei Nabucodonosor chamou os soldados mais fortes, mais poderosos. Ele não escolheu qualquer soldado, ele escolheu os mais fortes. Ele estava com tanta raiva, olha que nem o Deus dele não acreditou. Ele não acreditou nem no Deus dele. Ele chamou os soldados mais fortes para levar aqueles 3. Amarraram e levaram na fornalha. E a palavra de Deus vai dizer que antes de chegar na fornalha, os soldados morrem queimados. Poxa, como? Se os homens estavam na frente, os soldados estavam atrás. Não era para o fogo primeiro queimar os homens? Era para o fogo primeiro queimar os que estavam na frente, mas o fogo queimou os soldados que estavam atrás. Por quê? Sem fé. Não tinha fé. E o fogo queimou aquele soldado. Morreu. Meu irmão, existe 2 tipos de fé.
digo todo dia para o meu irmão, tem um irmão que ele não é evangélico. Dá uma dor de cabeça tremenda. Existem dois tipos de fé. Existe a fé viva e a fé morta. Está na palavra. É eu que tenho certeza que existem esses dois tipos de fé. Uma vez eu provei para o meu irmão, eu disse ao meu irmão, você tem fé em Deus? Ele disse, tem. Eu disse, ele tem nada, rapaz. Ele disse, tem. Aí eu disse, eu vou lhe provar que você não tem fé em Deus. Ele disse, prova. Ele é lá do Rio Novo. Fui visitar ele e vim para casa. Final de semana eu voltei lá. Depois de 5, 6 dias eu voltei lá. E ele estava tomando uma cervejinha. Eu acho que ele esqueceu do meu trato com ele. Aí eu disse, meu irmão, abracei ele, beijei, que apesar de ser meu irmão, eu não tenho que estar com raiva do meu irmão. Ele segue o caminho dele, segue o meu. Mas é sangue do meu sangue, ele tem que abraçar, tem que beijar. A pior coisa é dois irmãos brigando. É, meu irmão, a pior coisa da vida, a coisa mais feia é dois irmãos se comendo. Se brigar com seu irmão, não briga não. Então eu cheguei lá e bati no ombro dele. Ei, meu irmão, lembra que semana passada eu disse que o senhor não tem fé em Deus? Ele, eita rapaz, eu lembro. Ele disse, mas eu tenho fé. Eu disse, não, você está bebendo aí, está bebendo a cervejinha? Ele disse, estou. Aí eu disse, cadê sua fé? Está vendo, irmão? Que todo mundo, tem gente que diz que tem fé, mas é da boca para fora. Eu disse, cadê sua fé agora? Deus está se agradando do que você está fazendo? Ele disse, não. Você está vendo? Fé morta. É aquela fé que você pega e diz que tem fé. É aquela fé que você assiste pornografia o dia todinho e quando alguém lhe pergunta, você diz, eu tenho fé. É aquela fé que você desiste de ir para a igreja para ir seguir os caminhos do mundo e diz lá fora, eu tenho fé. Então, meu irmão, fé não é para qualquer um. Pecar, a gente peca todo dia. Todo dia a gente peca. Só no pensamento a gente já pecou. Agora tem pecado que a gente consegue se esquivar dele. E tem pecado que a gente vai sabendo que está pecando. Então, o nome do meu irmão disse aí, meu irmão, cadê sua fé agora? Quer dizer que a sua fé é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado e domingo a sua fé não existe mais, porque você começou a beber. Aí se Jesus voltar no sábado e no domingo, você fica. Aí a sua fé é só durante a semana. É tipo uma carteira fechada com Jesus, né? Jesus fechou sua carteira para você ter fé dele só de segunda a sexta. E sábado e domingo você está de folga, fazer o que você quer. Aí ele diz, eita, lá vem tu com as tuas conversas. Mas independente dos conselhos que deu para ele, ele não deixa de ser meu irmão. Eu não posso desistir do meu irmão. Pois bem, então o rei Nabucodonosor jogou aqueles 3 jovens na fornalha atados. Olha que o fogo estava tão quente que conseguiu pôr as cordas deles, mas não queimaram. Poxa, como? O fogo tocou as cordas e não queimou ele, porque o quarto homem estava com ele. O quarto homem estava lá junto com ele. Ele sabendo que ia morrer, eita, a gente vai morrer. Mas o quarto homem já chegou lá. O quarto homem já estava esperando lá. Independente das adversidades da vida, independente do que aconteça, o quarto homem ele vai estar lá para lhe proteger. Porque, meu irmão, quando a gente fala, se trata de Deus, quando a gente se trata de Deus, olha, é um assunto tão sério que
Tem pessoas que dizem bem assim, ó. Eu trabalhei com um colega que ele não acreditava em Deus não. Ele era ateu que chama, né? Ateu que chama. Pessoas que não acreditam em Deus. Ele dizia para mim, ô Francisco, tu é crente? Eu disse, sou, meu irmão, eu sou crente. Ele dizia, mas como é que você vai acreditar numa pessoa que você não vê? Você não toca, não pega. Como é que você vai acreditar? Eu disse, meu irmão, é claro. Você ama sua mãe? Ele disse, amo. Mas você vê o amor? Você consegue enxergar a olho nu o amor? Ele disse, não, meu irmão. Deus a gente não vê, a gente sente. A gente sente Deus, a gente não vê. Vai chegar o dia que a gente vai estar lá com Ele. Mas tem muita gente com essa teoria na cabeça que diz, rapaz, tu vai adorar uma pessoa que tu não vê. Vai adorar uma pessoa que tu não consegue pegar. Mas a gente sente, meu irmão. A gente vê essas estátuas por aí. A gente vê a estátua aqui. O Nabucodonosor fez uma estátua de semelhante a um prédio de 10 andares, todo mundo viu. Se essa estátua fosse levantada lá no aeroporto, dava para ver ela daqui. Mas é uma estátua que não se mexe. É uma estátua que tem olhos, mas não vê. É uma estátua que tem boca, mas não fala. É uma estátua que tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. E Jesus, a gente sente Ele. Jesus ele tem muita saudade da gente. Cada um de nós é importante para Jesus. Independente da formada que a gente esteja, independente das adversidades, que não é fácil não, é difícil. Mas Jesus sente falta de cada um aqui. Se você parar, Jesus sente falta. Se você dizer hoje eu não vou para a igreja, Jesus sente falta. Se você desistir, Jesus sente falta. Para o ser humano é uma cadeira menos, mas para Jesus não, meu irmão. Para o ser humano de pensar, ela não veio, vou botar outro. Ele não veio, vou botar outro. Ela não vai cantar, vou botar outro. Ele não veio louvar, vou botar outro. Ele não veio cultuar, vou botar outro. Para o ser humano é assim, mas para Jesus não. Se você faltar, vai fazer falta. Jesus vai sentir falta de você se você faltar na igreja. Se você desistir, se você perder sua fé. Porque para o ser humano a gente é substituível. Se eu não tivesse louvando aqui, ia estar outra no meu lugar. Se a irmã não tivesse cantando, ia estar outra no lugar dela. Mas para Deus não, para Deus a gente é insubstituível. Essa digital aqui, irmão, que está na nossa mão é única. Deus fez perfeito. É só para você. Não existe ninguém com outra digital igual a sua. Ninguém no planeta. Está vendo como você é único para Deus? Não existe ninguém na face da terra com outra digital igual a sua. Você é exclusividade para Deus. Não desista não desse caminho de Deus não. Dê o que der. Incomoda quem incomodar. Aqueles 3 jovens incomodou só porque não se prostrou. Deixa incomodar, meu irmão. As pedradas vai vir. Vai vir matar, vai vir cacetada, que não é fácil não. Jesus sente falta da sua oração. Às vezes Jesus olha para você e diz, minha irmã, eu sinto tanta falta de você. Quanto tempo faz que você não ora?
Jesus olha para você e diz: irmã, não desista não. Eu sinto tanta falta das suas orações. Eu sinto tanta falta quando você se ajoelhava de noite e orava por mim. Eu sinto falta do seu clamor, eu sinto falta do seu louvor. Meu irmão, vocês fazem falta para Deus. Eu sinto tanta falta quando você cantava na igreja. Eu sinto tanta falta quando você estava lá no seu banho louvando. Eu sinto tanta falta de você. Você para mim é uma raridade. Glória a Deus. Desista não, meu irmão. Não desista não, independente do que aconteça. Para vocês também que são jovens, eu sei que a batalha é difícil. A batalha para vocês. A batalha para vocês é mais difícil do que para mim. Tenho certeza disso. Para vocês que são jovens. Você tem ali, meu irmão, você tem uma energia tão grande. Eu queria voltar 30 anos atrás para ficar junto com vocês. É uma energia muito grande, muito linda desses jovens. Você tem ali, parecia que eu estava fazendo parte do grupo de louvor aí. Eu pedi o pastor para ver se eu deixo sentar no banco dos jovens. Mas eu senti só falta. Sente muito, muito. Às vezes a gente não vou para a igreja não, porque fulano disse isso, disse aquilo comigo. Mas não ligue não, meu irmão. Não ligue não. Seja forte, seja firme. Igual aqueles 3 jovens. Trocaram o nome dele, queria dar comida para ele se desviar. Vai vir pratos bonitos para vocês se desviarem. Para a igreja também vai vir aqueles pratos que parecem bem bonito mesmo, para a gente se desviar, mas o quarto homem está com cada um de nós. O quarto homem não desiste da gente não, porque a fornalha pode ser até quente, a fornalha pode esquentar até 7 vezes mais que o rei ordenou, mas o quarto homem, ele vai estar com a gente. Deixa a fornalha esquentar, deixa a fornalha pegar fogo. Eu estou com essa dor que não quer passar. O quarto homem está só ali, testando. Mas não desista não, meu. Seja firme. Seja forte no caminho de Jesus, que é a melhor coisa que a gente está fazendo, a melhor coisa que os jovens estão fazendo está no caminho de Jesus. Aqui eu tenho certeza que se vocês continuarem, vai sair pastor, pregador, cantor. Vai sair. Se Jesus não voltar, eu vou estar presente para ver. Dos jovens às criancinhas. Vai sair cantor, pregador, que vai, o pastor, vai para outras igrejas, vai para vocês para tomar conta. Amém. Porque daqui vai sair homem honrado de Deus e mulher honrada de Deus. Eu estava falando, eu disse, rapaz, se eu tivesse uma filha mulher, pai meu, meu irmão, se eu tivesse uma filha mulher, e ela inventasse de namorar, me peraí que tem um para você. Não, pai, mas ou você namora ou você apanha. Tem um lá na Esbron, dando sopa, que vai ser homem de bem, homem honrado. Vai pegar na enxada, mas não vai deixar você passar fome. Não vai na onda desse menino aí de brinquinho bonitinho aí, dos olhos verdes, né? Eu tenho um para você lá na Esbron. Se você não namorar, vou tomar logo o seu celular. Inventar de tomar o celular, já sabe, né? Tomou o celular, acabou-se. Meu irmão, então assim,
Foi até que Deus me concedeu, mas ela passa rápido. Fico muito feliz em trazer essa mensagem, especialmente para os jovens. E mais uma vez eu digo, continue firme, não desista, vai vir as provações, vai vir as adversidades. Só de vocês estarem aqui, vocês já estão sendo honrados por Deus. Primeiro, porque vocês são crentes, e segundo, porque vocês estão alegrando o coração dos seus pais. É o segredo da felicidade, é alegrar o coração dos pais. Alegrou o coração dos pais, meu irmão, pode dizer que tudo que você fizer na sua vida vai dar certo. É só alegrar o coração do papai e da mamãe. Não tem segredo não. Não tem segredo. Alegrou o coração do papai e da mamãe, meu irmão. Honra o teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra, né? Jesus disse que o prolongar não quer dizer que Jesus vai dar 100 anos de vida. O prolongar é quando você honra seu pai e sua mãe, Jesus faz te livrar, vai livrando você das armadilhas do inimigo. Porque sua mãe tem visão, seu pai tem visão. O menino não vai para aquela festa não, ó. Nem vá. Menino, não vá por ali não, nem vá. Então a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Então você honrando seu pai e sua mãe, você vai viver mais. Amém, meu irmão? Eu convido a irmã Isaura para louvar o louvor. Fique de pé, por gentileza. O quarto homem chegou aqui primeiro que a gente. O quarto homem é grande. O quarto homem é tremendo. Independente das adversidades da vida, o quarto homem vai sair daqui junto com você. Ah, como eu queria ser jovem agora, voltar 30 anos atrás, para fazer parte desse departamento lindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus não nos abandona, irmão. É só ter fé. É só ter fé e perseverar que Jesus nunca vai abandonar a gente. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é fácil não, meu irmão. O inimigo tenta de todas as maneiras para tentar nos impedir. Não é fácil não. Ser crente é difícil. Aleluia, glória a Deus. O quarto homem já está aqui. Foi o primeiro a chegar. O quarto homem foi o primeiro a chegar aqui nessa igreja. Aleluia, Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Por mim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Deus, santo e fiel, nós te damos graças. Estamos no término, Pai, de mais um culto, onde eu te dou graças por esta oportunidade de estar aqui na tua casa. Muito obrigada, meu Deus, pelos louvores que o Senhor nos tenha recebido nessa noite. Que assim o Senhor visite nosso coração e mente, Pai, estamos dando início a mais uma semana. Que o Senhor esteja e continue conosco. Te agradeço por tudo. Nos leve em paz, debaixo da tua proteção e bênção para os nossos lares. Obrigada por cada cooperador, cada visitante. Que o Senhor visite teus filhos. Obrigada pela vida do teu servo, que trouxe a tua palavra, tua filha que dirigiu o departamento Giros do Rei. Que assim o Senhor continue com cada um de nós. A igreja diz: amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o Deus de Abraão, de Isaac e Ismael habite no meio do teu coração. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira temos culto de doutrina. Aleluia.